mais que a gente não pode se tornar religiosos, no sentido de, ali a igreja somos nós, aqui lá não é igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você, tem coisas que a gente nunca vai poder mudar, irmãos. Ainda que são paredes, mas o fato de nós orarmos e consagrarmos esse lugar ao Senhor há 10 anos, irmãos, e faz desse lugar um lugar diferente. Entende isso? Faz, irmãos. Isso não é ser religioso, não. Isso é consciência. Isso é consciência, né? A Bíblia fala acerca disso. A Bíblia fala, ainda que eu entendo, o altar somos nós, mas aqui existe um altar que nós levantamos, uma adoração, um sacrifício ao Senhor. Então isso traz uma diferença também. Pode prestar atenção, quando você se reúne num ambiente de glória, na presença de Deus, num prédio que ainda assim nós denominamos igreja, é diferente. E isso precisa ser levado em consideração. Estamos felizes, né, irmão, por tudo que Deus tem feito. Esse fim de semana passado nós estávamos ministrando em Cacilândia. Foi maravilhoso o que Deus fez naquele lugar. Como foi bom, irmãos. Meu Deus. Foi surreal. Nós fomos lá para ministrar para casais. E foi muito precioso. Ministramos 4 ministrações para casais lá. Eu ministrei 2. A pastora ministrou 2. Ela falou mais do que eu. Brincadeira, irmãos. Eu falei mais do que ela. Eu sempre falo mais do que ela. Não tem jeito. E foi maravilhoso o que Deus fez naquele lugar. Aí à noite me chamaram para ir ministrar numa outra igreja lá, e foi muito de Deus. Foi um tempo precioso também. Muitas pessoas foram curadas, pessoas entregaram a vida para Jesus. Foi um tempo assim precioso demais. E ontem nós estávamos no nosso retiro de homens, foi delicioso. Você que não foi, eu tenho certeza que você tinha um compromisso muito sério, então você não pôde ir. Mas foi muito bom, Tivemos 3 ministrações também. O Bill ministrou uma, o Kelma ministrou, e eu também ministrei uma palavra. Foi muito precioso o que Deus fez. E finalizamos com aquela costela, né, irmão? Meu Jesus, pegou d'água na boca de novo. Meu Jesus, estava delicioso demais. E aí o pessoal lá falou: pastor, vamos fazer um com a família também. Então nós vamos programar um dia para fazer o sábado da família também. E aí vamos todos nós para lá, e vai ser um tempo precioso. Ok, pessoal? O Bill está ministrando fora, Ele está numa conferência, ministrando sextas, ministrou ontem, ministra hoje, ministra à noite. Falei: negão, haja garganta, hein? E aí eu vou trazer uma palavra hoje para nós, uma ministração, Eu quero falar um pouco acerca do que Deus tem ministrado ao nosso coração. O Bill veio numa série de ministrações sobre libertação, falando sobre libertação com vocês, E tem sido maravilhoso, porque nós precisamos ter uma consciência acerca do que é libertação. Muitas das vezes nós achamos que libertação é uma manifestação de demônio, e não tem nada a ver com isso. Ainda que uma manifestação pode acontecer, mas uma manifestação não significa que uma pessoa foi liberta. Nós precisamos ter esse entendimento acerca dessa verdade. Eu estava ministrando em Cacilândia esse fim de semana, e em determinado momento eu fui ministrar com um casal. Deus me direcionou a ministrar com o casal, e eu falei acerca do perdão. Quando eu falei acerca do perdão, que Deus estava colocando no meu coração, que eles precisavam se alinhar acerca do perdão, a mulher caiu endemoniada. Eu falei: você estava aí, bonito, E aí o trem, eu falei: uai, calma, você está nervoso por quê? Sai daí logo, que eu preciso falar com a mulher, não é com você não. Expulsamos o demônio e trouxe uma consciência para o casal acerca do perdão. Então, houve uma manifestação? Houve. Pastor, ela foi liberta? Depende daquilo que vai ser construído na mente dela daí para frente. O fato de ter havido uma manifestação não significa que ela foi liberta. Naquele momento, aquilo que havia prendendo ela, para que ela não liberasse perdão, saiu.
Agora você precisa trazer uma consciência, né? Você precisa trazer um entendimento acerca daquela verdade, para que a pessoa possa então mudar a sua vida. Porque entenda uma coisa, irmãos, se você age só na manifestação, se você age simplesmente na imposição de mãos, mas não traz consciência do que é o lixo que está prendendo a pessoa, para o inimigo continuar prendendo ela nunca vai ser liberta. É quando você fazer uma faxina na casa, mas um canto da casa você largar uma carniça. Vai trazer um monte de porcaria novamente, é questão de tempo. Então você precisa remover todo o lixo, trazer um entendimento acerca disso. Então, a quebra de maldição é uma consciência também. Libertação, quebra de maldição, é uma consciência. E o problema é que a maioria das vezes a religião, ela nos deformou tanto, que a religião nos ensinou a ter uma consciência de quem nós éramos sem Cristo. Então isso já ficou muito claro. A religião nos ensinou muito de quem nós éramos sem Cristo. Nós somos pobres, pecadores, miseráveis. A religião, ela fez o papel dela muito certinho, né? Nos trazendo uma consciência de que nós não somos nada. Qualquer pessoa que você pergunta acerca, trazendo para ela o entendimento assim, como que é você? Não, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Não, é verdade, sem Cristo você não é ninguém. Então a religião, ela nos ensinou uma parte da história, mas ela não ensinou a parte completa, ela não fez a lição completa. Sem Cristo eu não sou nada. Então a religião nos ensinou o entendimento de quem nós éramos sem Cristo, mas falta a consciência de quem nós nos tornamos depois da cruz. Até a cruz é uma história, depois da cruz é uma nova história. Quando eu entendo quem eu me tornei após a cruz, a minha vida começa a ser transformada também. Porque agora eu não sou o filho do João, o filho da Maria, eu sou filho de Deus. Nós vamos ter batismo por esses dias. Dia 20 agora nós vamos ter batismo. Se você precisa passar pelas águas, fale comigo. Nós vamos ter batismo. O batismo, até você entrar na piscina, ele tem um peso. Mas quando, espiritualmente, no momento que a gente inclina a pessoa na água, e pela fé ela ressuscita, a vida dela é outra. Entende isso? Então, o X do batismo não está até a hora que eu chego. O X do batismo está na hora que eu saio. Porque eu morri em pecado, eu morri em fraqueza, mas a Bíblia diz que eu ressuscito em poder. A religião nos ensina a ter uma consciência da fraqueza, de morrer em fraqueza, de ser debilitado, mas não nos ensina a consciência de quem nós nos tornamos. Eu preciso entrar dentro desse lugar, porque quando eu entro dentro desse lugar, eu me torno o quê? A justiça de Deus. Nós temos falado aqui, você não precisa de fé para reconhecer quem você é sem Cristo. Você precisa de fé para reconhecer que você é a justiça de Deus em Cristo. Nós precisamos de fé, irmãos, e a Bíblia diz, Hebreus 11, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Querido, a Bíblia diz que isso me traz uma ousadia para entrar na presença de Deus. Olha aqui para mim, isso não é arrogância. Porque às vezes ministrar dessa forma parece que agora nós nos tornamos arrogantes, né? Que a gente pode fazer o que quer diante de Deus, e Deus, né? E bababá, e Deus não vai fazer nada. Não, queridos, presta atenção. Não é que você se torna um arrogante quando você tem consciência de quem você se tornou em Cristo. Simplesmente você tem uma consciência de quem Deus te fez nele. E isso te traz uma liberdade.
e não uma libertinagem. Eu preciso dessa consciência. Eu preciso desse entendimento, porque nesse entendimento o inimigo perde a força sobre a minha vida. Porque a maior batalha do ser humano está onde? Na mente. Na mente. Presta atenção, querido, nós precisamos ter um comportamento de um filho, de uma filha de Deus. O problema é que muitas vezes nós estamos há 5, 10, 15, 20 anos dentro da igreja, e quando acontece um problema, a maioria retrocede e volta lá atrás e diz: nossa, vou ter que começar tudo de novo, minha caminhada, 10 anos. Não, querido, o fato de você ter cometido um acidente não diz que você não pode mais dirigir. Você pode pegar o seu carro e continuar dirigindo. É assim. O fato da gente ter falhado em algumas áreas não significa que agora eu não sou mais nada. Não, querido, é nesse momento que você precisa ter um comportamento da consciência de quem Deus te transformou. Ele nos transformou livres. Eu preciso ter a consciência, eu sou liberto. Você é liberto, diga amém. Só que a religião, ela nos ensina, né, que dificuldade faz parte de um processo de purificação, para que eu me torne uma pessoa mais humilde, mais humana. Não, querido, quem diz que dificuldade é para isso? Isso não é voto de São Francisco de Assis, não. Voto de miserável. Não. Filipenses 4 diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Consciência de quem Ele me tornou. A consciência de que Ele me tornou me dá condição de fluir, de manifestar. A Karina fala muito nesse altar. Ninguém pode levantar um caído estando caído. Ninguém pode ajudar um doente estando doente. E eu não estou falando simplesmente de uma doença física. Eu estou falando de muitos doentes emocionais. Como que você vai ser luz para alguém se você mesmo não consegue brilhar? Como você vai ser a diferença para alguém se você vive pedindo ajuda? Como que você vai fazer? Queridos, em nome de Jesus, está na hora de nós nos despertarmos. Desperta, ó tu que dorme. Nós precisamos manifestar o reino. Nós precisamos colocar um sorriso no rosto. Nós precisamos entender quem Cristo nos transformou. As pessoas, ao olharem para mim e para você, elas precisam ver Cristo, porque Cristo em nós, a esperança. Cristo habita aí, querido? Você foi batizado no suco de limão, parece que está triste, desanimado. Não, pelo amor de Deus, nós precisamos ter consciência acerca dessa verdade, né? 1 João 4,17 diz assim, ó: e nisto é aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também somos nós neste mundo. Olha só, segundo Ele é, sejamos nós também neste mundo. Segundo Cristo é, sejamos nós também. Sejamos nós também. Mas o texto me chama a atenção porque ele diz: no dia do juízo. No dia do juízo, mantenhamos confiante. Queridos, entenda uma coisa. O que me mantém confiante para estar diante do Senhor e ter convicções e certeza acerca de um futuro, acerca de uma eternidade na presença dEle, não é no que eu faço, mas está no quanto eu creio do que Cristo fez por mim. Não existe nada que o homem faça que o qualifique, que o torne digno diante do Senhor. Por isso que Jesus veio à terra. Ele veio fazer o que nenhum homem podia fazer.
Jesus, sendo Deus, não se usurpou disso, mas ele se esvaziou, tomou a forma de homem. Ele disse para o Pai: Pai, eu vou na terra, eu vou mostrar, eu vou fazer o que nenhum homem está podendo fazer. Ele veio, a Bíblia diz que ele nos atraiu para ele. Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos liberta, Ele nos transforma. Você não está mais lutando para ser liberto. É Jesus quem te libertou, querido. Pastor, mas existe algo que ainda tenta me prender. Entenda uma coisa. A Bíblia diz que tem situações que você vai ter que resistir. Resistir o diabo. Olha aqui para mim. Essa parte não é Jesus que tem que fazer, porque Jesus já venceu o diabo. Sabe qual é o problema muitas vezes da igreja? É que às vezes a gente está dando uma força para o diabo que ele mesmo não tem. Não é Jesus que vai resistir o diabo. A Bíblia diz que quem tem que resistir o diabo? Quem tem que resistir o diabo, irmãos? O problema é que quando fala assim, resistir o diabo, a gente fala assim, mas eu não quero ter um confronto com o diabo. Se você não tem consciência de quem você é, você vai ter medo de enfrentar o diabo. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Não é que ele vai fugir de Jesus, ele vai fugir de você. Mas eu preciso ter uma consciência de quem eu sou. Lógico que ele é um inimigo vencido que não se dá por derrotado. Tem hora que ele tenta. Ele está no papel dele, irmão. A pergunta não é se ele está fazendo o papel dele. A pergunta é se você está fazendo o seu. A pergunta é se eu estou fazendo o meu papel. A Bíblia diz que o inimigo saiu para destruir. E o semeador saiu para quê? Para semear. E o inimigo saiu para quê? Para destruir. A pergunta que eu quero que você entenda nesta manhã é: se o inimigo saiu para destruir, e a Bíblia diz que o semeador tem que sair para semear, você está fazendo a sua parte? Não se preocupe com o inimigo, se preocupe em fazer a sua parte. Nós temos vivido as nossas práticas espirituais. Nós temos nos revestido do novo de Deus. Nós temos o hábito da leitura, nós temos o hábito da adoração. Nós temos confessado a palavra é viva e eficaz na minha vida. Porque é diante das circunstâncias que nós temos que praticar a palavra, irmãos. É diante da adversidade que nós precisamos entender o que a palavra fala. Então a Bíblia fala: entrei com confiança, pois segundo Ele é, nós somos também. Entremos com confiança, determinação. Isso não é arrogância. Agora ficou metido. Não, eu tenho dito aqui, o fato de um pássaro voar não faz dele metido, não faz dele arrogante, não faz dele simplesmente exercitar aquilo que ele é, a sua natureza. A gente olha, a coisa mais linda, ver um pássaro voando, que liberdade, que sensação maravilhosa, mas ele é metido? Não, ele está sendo aquilo que ele foi criado para ser. Deixa eu te construir algo na tua vida. Não existe mais maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você ser mais do que vencedor, você ser bem sucedido, você ter uma casa estruturada, você ter filhos estruturados, um casamento abençoado, isso não significa que nós estamos nos tornando metidos. Não, nós simplesmente estamos sendo aquilo que Deus nos chamou para ser. Deus quer nos levar, olha aqui para mim. No Éden havia perfeição.
O pai de amor se manifestava, o pai de amor conduzia seus filhos, o pai de amor preparava todas as coisas, o pai de amor estava presente. E quer ouvir uma coisa? Esse pai não mudou. Talvez você não entendeu isso ainda. Não, pastor, eu entendi. Não, a maioria ainda não entendeu esse pai de amor. Porque uma coisa é você ter uma informação, outra coisa é você fazer dessa informação uma prática. Deixa eu dizer algo para você, querido. Você não sabe o que é uma verdade enquanto você não pratica ela. Enquanto você não praticar essa verdade, ela é simplesmente uma informação. O fato de você ter uma informação não significa que você ainda desfruta dessa informação. Ele é um pai de amor, cara. Ele é um pai de amor. Esse louvor que o Éder acabou de cantar, louvor top. Não há imperfeição em ti. Pai de amor. Não há uma só falha. Ó, estou pegando a melodia. Se eu tivesse voz agora, hein? Uau, com vontade de cantar. Eu peguei a melodia, só não consigo cantar. Ai, Jesus amado. Então nós precisamos entender isso, irmãos. A palavra de Deus nos diz em Efésios 2:24. Olha só, Efésios 2:24 diz: revistai-vos do novo homem. Revistai-vos do novo homem. Revistai-vos do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. É nesse lugar que o Senhor quer nos levar, é nesse entendimento que o Senhor quer nos conduzir. Revista-se do novo homem. Por isso que Paulo é um cara que ele encontrou coisas que nós precisamos encontrar. Melhor, nós precisamos agora aprender a viver, porque ele encontrou e ele relatou, ele escreveu praticamente 60% do Novo Testamento, Paulo escreveu. E ele encontrou coisas tremendas que muitas vezes nós, que já temos ele impresso, a gente só precisa ler com um pouco de cuidado, um pouco de meditação, dando um pouco de atenção, e nós vamos desfrutar de coisas maravilhosas, e muitas vezes nem isso nós conseguimos. Ele disse: revista-se do novo, criado segundo Deus, com um propósito, em justiça e retidão. Queridos, quando Deus olha para a terra, Ele não vê o que eu faço, Ele vê o que Cristo fez. Ah, pastor, mas então posso fazer o que eu quero? Queria te dizer algo para você, presta atenção, pelo amor de Deus. Não pecar não é porque você vai enfraquecer Deus. Porque quando você peca, por que Deus não quer que a gente peque? Porque o pecado, ele traz consigo um rastro de destruição. Deus não vai analisar, Deus não vai tirar as consequências de um erro, ainda que Ele nos perdoa, mas Ele não vai tirar a consequência de um erro. Então hoje o não pecar é questão de inteligência. É questão de inteligência. Eu preciso entender isso. Porque segundo Ele é, eu sou. E eu não quero viver uma vida de derrota. O pecado traz consigo um rastro de destruição. O Senhor já me libertou.
Ele já me transformou, Ele já levou do império das trevas, Ele levou você. Permaneça nesse lugar aonde Ele te colocou. Paulo entendeu isso quando ele diz: olha, revistai-vos do novo homem, criado segundo Deus. Aí Paulo vai lá e escreve Gálatas 2:20, que ele diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive. Ele fez a transição de um entendimento. Ele diz assim: ó, eu morri para que eu pudesse me revestir do novo. É isso daqui. Paulo, quando ele escreveu Gálatas, ele estava vivendo isso daqui. Ele diz: presta atenção, revistai-vos do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão. Quando ele escreve Gálatas, ele escreveu porque ele entendeu isso. Ele diz: não vivo mais eu. O eu dele tinha o quê? Morrido. Não vivo mais eu, mas Cristo. É como se Paulo tivesse, irmãos, entrado dentro de Deus, dentro da pessoa de Jesus, para que ele pudesse se manter aonde ele ia se manter, para o cumprimento do propósito. Ele falou: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu vivo agora nessa carne, eu vivo pela fé aonde? No Filho. Você acha que Paulo não errou, irmãos? Você acha que Paulo nunca mais pecou? Você acha que Paulo nunca mais houve uma situação que fez ele tomar um deslize? Mas ainda assim, ele continuou nesse lugar, ele continuou firme nesse lugar. Ele não estava mais preso a uma tradição judaica, ele não estava mais preso a preceitos do homem, ele não estava mais preso em nenhum tipo de maldição ou de alguma situação que prendesse ele no passado, porque ele continuava dentro do Senhor, dizendo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É nesse lugar que Deus quer nos levar, irmãos, de uma consciência de quem nós somos em Deus. Quando o Ricardo esteve aqui nessa última conferência, ele leu o texto de Mateus 22, quando ele falou sobre os bons e os ruins, que todos entravam diante da festa nupciais, e aquele rei pergunta para um dos homens: amigo, como entraste aqui sem vestes nupciais? Como você entrou aqui sem vestes nupciais? Serventes, amarrem eles e joguem aonde o lugar que haverá choro e sofrer e ranger de dente. Em outras palavras, traduzindo de grosso modo, aquela parábola estava dizendo assim: ó, como que você entrou aqui sem Cristo? Deixa eu dizer algo para vocês: não tem como entrar no céu sem Cristo. Não tem como entrar pelo que eu faço. As vestes nupciais não está baseado no quanto eu fiz nessa terra, mas está baseado no quanto eu creio que essas vestes nupciais estão sobre a minha vida. Essas vestes nupciais, ela quebra todo e qualquer vínculo, toda e qualquer situação que me prendia a um passado de derrota. Porque em Cristo não há derrota. Esse entendimento precisa prevalecer na nossa mente. Esse entendimento precisa estar no nosso coração. 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Justiça, condição de como se deve
ser. Eu sei, irmãos, que às vezes bate biela, né? Como que eu posso ser exatamente se ainda eu tenho algumas atitudes que desagradam a Deus? Deixa eu dizer algo para você, querido. A questão maior não é nem você errar. A questão maior é o teu coração diante de Deus. Porque a coisa certa, pelo motivo errado, Deus reprova. E a coisa errada, pelo motivo certo, Deus ama. Não é o pecado mais, é a consciência. Porque tem coisas que a gente... O nosso problema, irmãos, o nosso problema é que a gente avaliza o que é certo e errado a partir do nosso entendimento. Olha aqui para mim. Quem diz que o teu certo é o certo de Deus? Então a gente, religioso que é, a gente cria um certo, se baseia nesse certo, para achar que esse certo é que agrada a Deus. Então a gente se pauta no nosso certo para dizer que nós estamos bem diante de Deus. Mas talvez o teu julgamento do que é certo diante de Deus pode estar errado. E aí? Como é que faz? Então a questão maior, irmãos, não é se eu faço a coisa certa ou a coisa errada. A motivação do meu coração que me leva a fazer o que eu faço. A gente já falou sobre isso aqui, acerca de Davi. Como que pode? Saul só queimou o sacrifício, cara. Porque Samuel, no meu ponto de vista, foi disciplina, faltou no horário do compromisso. Se fosse para dar uma dura, se eu fosse Deus, eu dava uma dura em Samuel. Eu dava um rala em Samuel. O Samuel, você combinou com Saul 7 dias. Por que você chegou no 8º? Que profeta é esse sem compromisso? Se for analisar do ponto de vista certo humano, quem errou foi Samuel, não foi Saul. Mas quem sacrificou foi Saul. E Samuel ainda chega e dá uma dura nele, falou: Deus ia confirmar teu reinado, mas por causa da tua atitude, tal, você conhece a história. Foi-se o reinado, foi tudo. Aí vem Davi e entra na história. Vai lá e manda matar o cara, manda fazer isso, manda fazer aquilo. E vem Deus e fala assim: encontrei Davi, um homem segundo o meu. Me explica isso, irmão. Me explica isso. Tem coisa que eu não vou conseguir explicar, você não vai conseguir explicar. Por isso que eu preciso entrar nesse lugar chamado feito. Por isso eu preciso entrar nesse lugar aonde é o Senhor quem faz, é o Senhor que me orienta, é o Senhor quem determina, é o Senhor que me justifica. Eu preciso entrar nesse lugar, porque se a Bíblia diz que Ele se fez pecado para que nele eu me tornasse a justiça de Deus, então nele eu sou a justiça de Deus. E como justo, eu posso acordar pela manhã e praticar o quê? Justiça. O problema da igreja, irmãos, que a igreja, em vez de praticar justiça, ela está procurando, ela está fazendo juízo. A Bíblia não chamou você para fazer juízo. Sobe o nível de justiça.
Deixa Cristo ser manifesto através da tua vida. Eu preciso mostrar Cristo através da minha vida. Ontem eu estava conversando com um irmão. Ele terminou o curso Homem de Honra comigo. E ele ia para o retiro na sexta-feira. E na hora que foi para sair para o retiro, disse que o pau fechou lá na casa dele. E ele falou, na hora ele falou assim: eu não vou mais também. Aquele negócio tal. Aí disse que ele lembrou de uma palavra que eu dei para ele, que ele precisava mostrar Cristo para a mulher dele, que ele tinha que subir o nível de justiça, que ele tinha que fazer a diferença, que não estava no campo de quem estava certo e quem estava errado, mas do quanto ele ia mostrar Cristo para a mulher dele, porque ele tinha feito o curso, ele está vindo na igreja, ele está tendo entendimento de quem Cristo é. Diz que na hora passou aquele filme todo na cabeça dele. Diz que ele falou que não ia mais, ele voltou para a esposa e disse: você me perdoa? Eu reconheço que eu estou errado. Diz que a mulher falou assim: o quê? Você reconhece? Eu reconheço. Não, é verdade. Eu não precisava ter feito isso, eu não precisava ter feito aquilo. O errado sou eu. Diz que a mulher falou: como assim? Não, mas eu também tive parte de culpa. Entende? Quando ele tirou o foco de que ele estava certo, ele subiu o nível de justiça. Jesus, ele nunca teve errado, mas ele nunca disse que o culpado foi a igreja. Nós precisamos entender isso, irmãos. Sobe o nível de justiça. Sobe o nível de justiça. Na hora que a coisa acontecer, é nessa grande oportunidade que você vai poder mostrar que você é um cristão. Não ouviu nenhum amém agora? E quando ele tomou aquela decisão, ele subiu o nível de justiça. A mulher dele ficou impactada. Ela falou: como assim? E aí, mudou a história, mudou o ambiente, mudou a circunstância. E ele foi para o curso. E ele foi para o nosso retiro. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? O nosso problema é que a gente quer ter direito, mas a gente não quer fazer justiça. A gente busca os nossos direitos, mas qual é o nosso direito? Que direito nós temos? Que Deus nos ajude a entender essa verdade. João 10:10 diz assim: o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha vida em abundância. Graças a Deus que o Senhor veio, amém, irmãos? Ele veio para que a gente agora tenha o quê? Vida. Vida. Irmão, sabe quando você honra a Deus? Tendo uma vida em abundância, tendo uma vida próspera, tendo um casamento bem sucedido, tendo filhos bem sucedidos, tendo uma empresa bem sucedida, tendo um emprego bem sucedido. Sabe como você honra a Deus? Sendo o melhor de Deus. Deus não nos chamou para o fracasso, Deus nos chamou para viver uma vida de derrota. Mas o meu pai, a minha mãe fizeram isso, fizeram aquilo. Querido, você não é o erro dos seus pais, você é o sucesso de um projeto de Deus. Assim como o homem imagina na sua mente, assim ele. Libere palavras de vitória, queridos. Palavras constroem. Nós temos muita fé para acordar de manhã e
e falar das nossas mazelas, e falar das nossas dificuldades, e falar dos nossos problemas. Mas em vez de você acordar pela manhã e focar no seu problema, focar na circunstância adversa, acorde pela manhã e pegue a palavra do Senhor e diz: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Senhor, o que o Senhor diz que o Senhor tem para a minha vida? Ainda que a circunstância quer dizer o contrário, eu vou ficar com a tua palavra diz. Fique com a palavra. Deixa a palavra ser o teu balizador. Deixa a palavra ser a construção da tua plataforma. Deixa a palavra. Lamentações 3:21 diz: eu quero trazer memória. Eu quero trazer memória o que me traz esperança, queridos. Eu já cansei de falar isso para vocês. Nós não vemos televisão, eu e a minha esposa, nós decidimos não ver televisão. E isso me faz ficar bastante desatualizado, muito desatualizado das coisas da terra. E eu dou graças a Deus, irmãos. Eu chego nos lugares e eles falam: você viu lá que o presidente fez lá agora? Eu não vi, cara. Não, ele estava lá em Israel. Eu falei: tá certo, é. Mas você viu o que aconteceu no Rio? Não, não vi, faz tempo que eu não passo por lá. Como que eu vi? Não vejo. Para que eu vou ficar me atualizando de informação que só traz destruição? Agora, se você perguntar para mim: você viu o que está falando na Bíblia? Você viu o que está falando em Mateus? Você viu o que está falando na Bíblia? Você viu o que a Bíblia está trazendo de consciência? Ah, esse eu vi. Eu quero trazer à memória o que me traz esperança, querido. Eu não vou usar a minha mente com palavras depreciativas. Eu não vou ocupar minha mente com palavras de derrota. Eu não vou ocupar minha mente com coisas que não é a vontade de Deus. Eu preciso me posicionar nesse lugar. É um comportamento, é uma mentalidade. Ah, mas isso é porque o senhor é pastor. Aonde que está na Bíblia que fala que é só para pastor? Ah, mas é porque o senhor tem tempo. Tempo? Até onde eu sei, 24 horas é igual para todo mundo. A questão é o que cada um de nós fazemos com o nosso tempo. Aonde você foca o seu tempo. Nós precisamos ter esse entendimento, irmãos, porque tudo que a gente foca acontece o quê? Expande. Expande. Já preguei sobre isso aqui. O segredo de quem você é está em confiar em quem Jesus é na sua vida. Eu vou repetir. O segredo de quem você é está em confiar em quem Jesus é na sua vida. Olha aqui para mim. Dentro dessa estrutura que eu estou ministrando, qual é o espaço que Jesus ocupa dentro de você? Porque se Jesus é mais que vencedor, Ele te faz mais que vencedor. Se Jesus, Ele tem uma estrutura de bênção, qual é a estrutura de bênção que habita dentro de você? Se Jesus não tem doença, não tem mudança nem variação, é uma vida estabilizada, qual é a estrutura que Cristo tem dentro de você? Segunda-feira eu estava voltando do Mato Grosso e nós estávamos em Cacilândia, e próximo a Cacilândia tem
aquele lugar bonito lá, gente, como chama? Lagoa Santa. Eu falei, eu quero conhecer Lagoa Santa. Já estou aqui mesmo. Conhecer Lagoa Santa. É um parque tal. Aí fomos para lá. Irmãos, eu cheguei na porta da Lagoa Santa. Eu comecei a passar mal. Mal, que vocês não têm noção. Eu falei, Jesus, né? Será que eu não posso desfrutar desse negócio aqui? E eu comecei a orar. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? O que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer me ensinar? Discernimento e entender. Eu sei que isso não vem do Senhor. Então, se não vem do Senhor, é o capeta tentando tirar minha paz. Você não vai tirar minha paz não, diabo. Parei o pessoal, paramos a caminhonete lá e começamos a orar. A orar. Eu falei, eu não aceito isso sobre a minha vida. É nesse momento que eu vou praticar aquilo que eu prego. Porque a fé, irmãos, é para você manifestar em situações adversas. E eu comecei a determinar. Eu falei, em nome de Jesus, o meu corpo é curado. Diabo, você não tem poder sobre a minha vida. Você não tem poder sobre o meu corpo. Maior é o que habita em mim. A palavra do Senhor me garante acerca dessa verdade. E comecei a determinar. Chamei a Karina para orar comigo. Falei, ora comigo aqui e vamos orar. Passou uns 40 minutos. A dor tinha sumido. Entende? Já tentando me tirar de um lugar de conforto, de um lugar onde... E eu não estou falando do conforto agora do desfrutar do parque. Eu estou falando de um conforto daquilo que a Bíblia diz que eu sou. Nós precisamos resistir o diabo. E ele é desse jeito, irmãos. Tem um texto da palavra de Jeremias 17, diz assim, ó: maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Olha como que esse versículo ele é profundo. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço forte. Quando o homem confia no homem, ele faz do braço o seu poder. Automaticamente, ele aparta o coração de Deus. Porque quando ele confia em si e acredita no que ele faz, para que ele precisa de Deus? Quantos entendem isso? Então, a maldição do ser humano não é porque ela está presa no passado de um erro do pai ou da mãe ou do avô ou de coisas desse tipo. A maldição do homem está em acreditar que ele por si próprio pode fazer alguma coisa. Deixa eu dizer algo para você, queridos. Se você acredita que por você mesmo você vai conseguir chegar diante de Deus e resolver a situação, você já se tornou um maldito. Porque a nossa justiça diante de Deus, ela é trapo de imundície. Não tem nada que eu faça que me qualifique para chegar diante de Deus, porque o padrão de Deus é muito alto. Então entenda uma coisa: por que o texto fala que maldito o homem que confia na sua força do braço? Porque automaticamente ele se afasta do Senhor. Não tem como, irmãos. Cristo em nós, Cristo por nós e Cristo através de nós. Não tem como. Quando você entende que não é o que você faz, é o que Cristo fez, você vai procurar viver Cristo de manhã, Cristo na hora do almoço, Cristo à noite, Cristo no deitar, Cristo no levantar. Pastor, mas o Senhor vai tornar um bitolado, querido. Quem dera eu pudesse viver, respirar 24 horas Cristo na nossa vida. Quando você entende o que eu estou falando? Quem dera a gente conseguisse. Porque aí
a gente não ia errar, a gente não ia falhar. Sim ou não? Então nós precisamos entender essa verdade, para desfrutar dessa verdade. 2 Coríntios 5, 21 diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas e tudo se fez. Quem está em Cristo é nova criatura, queridos. Se eu tenho consciência que eu sou nova criatura, isso me traz condição de poder participar da mesa. Eu não estou mais debaixo de um jugo de condenação. Eu sou nova criatura. Romanos 8:1 diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo, querido? Cristo é uma realidade na tua vida? Entende? Por que muitas vezes ainda a gente se sente condenado? Por que muitas vezes a gente se sente oprimido? Sabe por quê? Porque muitas vezes Romanos 8:1 não é uma verdade para nós, é uma informação. E aí a gente vai tomar Santa Ceia, ou a gente está diante de um problema, a gente fica: será que vai dar certo? Será que... Mas semana passada eu fiz isso, ontem eu fiz aquilo. Agora, pois, nenhuma condenação há. Se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. Porque, irmãos, nós vamos tomar a Santa Ceia, um ato que é feito por fé. A ceia é algo que Deus estabeleceu, é algo que não é uma religiosidade. A Bíblia diz que nós temos que fazer isso em memória, e que nós vamos tomar em memória, e fazer isso por fé. Eu não estava lá quando estabeleceu, mas a Bíblia diz isso para nós, e nós temos que agir em fé. Só que durante muito tempo, até tomar ceia era algo difícil, porque você falava: meu Deus, como é que eu vou tomar ceia? A ceia, queridos, é um ato de fé. A ceia é um ato de fé do que Cristo fez por mim. Porque se eu achar que eu sou digno por si próprio de comer a carne e o sangue de Jesus, imagina o que eu sou capaz de fazer com meu irmão. Não, se eu tenho coragem de comer a carne e o sangue de Jesus, você imagina o que eu tenho coragem de fazer com meu irmão. Por isso que a gente come por fé, não por ser bom, é porque Ele nos torna bom. Coloque-se de pé. A palavra do Senhor nos ensina. Eu não sei como que você chegou aqui, não sei qual era o nível de entendimento, ou qual a acusação que talvez o diabo estava sobre a sua mente. Mas a Bíblia nos ensina, se nós estivermos em Cristo, as coisas velhas se passam. E não estou aqui
Não estou aqui dizendo que você não vai ter que se arrepender. Tem coisas que a gente tem que se arrepender sim, querido. Que se você está em Cristo, o arrependimento é algo natural. Dizer: Deus, me perdoa. Me perdoa, eu não quero entristecer teu coração. O Senhor conhece a minha estrutura, o Senhor sabe o meu levantar, o meu deitar. Me ajuda, Senhor. Enquanto os irmãos vão cantar um louvor, eu queria que você falasse com Deus acerca do teu coração. A Bíblia fala para a gente examinar o nosso coração. E se houver alguma ação de condenação, você tem que refutar essa ação. Esquadrinhe o teu coração para que você possa encontrar aquilo que precisa ser tirado, e não para viver debaixo da condenação. É isso que nós precisamos entender. Quando a Bíblia fala para você examinar, encontrei, se arrependa, exclua isso do teu coração. Exclua isso do teu coração. Fala: isso não faz parte de mim. Eu não sou isso. Eu não sou o pecado. O pecado foi um acidente. Então você vai agir por fé. Você vai excluir isso do teu coração. Você vai excluir isso da tua vida, para que você possa tomar a ceia em paz, sem condenação. Faça um tempo de meditação, você e Deus. Ao olhar pra você, eu só vejo amor nos teus olhos. Você é luz, em ti não há trevas. Teus pensamentos por mim, mais que areias no chão. Se eu fosse contar, eu não pararia. O Pai de amor, não há uma só falha em você. O Pai de amor, a perfeição em você. Isso. Deixa o Espírito de Deus ministrar teu coração. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele é um Pai de amor, Ele é um Pai de amor, Ele é um Pai de amor. Cheira, lava,